Muito boa tarde, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Falamos direto de Cleveland, já estamos no país da Copa do Mundo. E a partir de agora a seleção brasileira faz a sua última parada antes de começar a caminhada pelo tão sonhado hexacampeonato. Daqui uma semana exatamente, o Brasil vai estrear na Copa do Mundo contra Marrocos. E antes dessa estreia faz o seu último amistoso contra uma seleção que é da mesma escola, é o Egito, que também vai para a Copa do Mundo. E, aliás, é uma seleção bem mais forte do que o Panamá, que a seleção brasileira encontrou no último domingo. E desde que Brasil e Egito tá no radar de todo mundo, só se fala na mistura do Brasil com o Egito. Não vou falar nada. Né, Denilson? Você andou ensinando a coreografia? Não? Não, deixa pra lá. Tudo bem. Boa tarde a todos. Deixa pra lá. Maestro, o Brasil só não pode fazer uma atuação ordinária aqui hoje. Aliás, um beijo pro Beto Jamaica e pro nosso querido compadre Washington, que até fizeram a chamada da transmissão. Nem brinca, viu? Boa tarde a você, Denilson, pessoal que tá com a gente. Eu acho que você, Denilson e todo o Brasil estamos na expectativa exatamente de ver essas trocas que o Ancelotti propôs exatamente para esse amistoso antes da Copa. Ó, não tá só aqui na nossa cabine, nem na sua mente em casa essa história da mistura do Brasil com o Egito. Tá nas arquibancadas também, dá uma olhada no cartaz que tá aqui no estádio do Cleveland. Olha lá, faraós contra o samba. É o que todo mundo tá falando nesses últimos dias, Denilson. É exatamente isso, não tinha como, né? Já no último jogo lá contra o Panamá, lá no Maracanã, você levantou essa bandeira, não tinha nem pensado nisso, né? Imagina. E a gente até ensaiou uma coreografia, mas deixa pra lá, deixa pra outro momento, TV. É, então. E o Egito vai ser um adversário bem mais difícil que o Panamá, né? O adversário mais difícil, a ideia da CBF, quando marcaram, né, o jogo contra o Panamá, para simular o jogo contra o Haiti no grupo, e agora contra o Egito da mesma forma, para simular o confronto contra Marrocos. Obviamente é um jogo com mais técnica, com mais qualidade. Fisicamente o Egito é muito mais preparado do que o Panamá. O maestro falou a respeito das novidades que o Carlo Ancelotti traz para o jogo de hoje, então vamos saber quais são. Boa tarde, Carlos Gil. Boa tarde, EV, boa noite ou quase noite para todo mundo que está no Brasil. Ainda o sol forte aqui em Cleveland, a seleção brasileira aquecendo. Bom, de todas as mudanças que o Ancelotti confirmou ou indicou anteriormente, ele deixou uma surpresa para hoje. A entrada do Ibanez como titular na zaga. O Ibanez vai atuar pelo lado esquerdo, como atua na Arábia Saudita, tendo Marquinhos do lado direito. Com isso, a ideia é não utilizar o Gabriel Magalhães, poupado, e o Léo Pereira também, que jogou os 90 minutos contra o Panamá. É claro, se algo acontecer durante o jogo, eles vão ser obrigados a entrar, mas o planejamento inicial é ficar com essa zaga o jogo todo e fazer muitas alterações. São 11 substituições. No segundo tempo, por exemplo, o Everton vai ser o goleiro, o Danilo vai ser usado na lateral direita, por exemplo, e do meio para frente deve mudar todo mundo, Everaldo. É o último teste mesmo, é assim que o Carlo Ancelotti está encarando para fazer as últimas observações, e foi sobre isso que ele conversou com a gente na chegada aqui ao estádio de Cleveland. A ideia que tenho é que temos uma lista que com muitos recursos, então quero testar alguma ideia alternativa a lo que pode ser a ideia inicial. Não tenho muita dúvida, estou muito tranquilo. Jogar bem hoje é muito importante, obviamente, e também preparar bem. Muito bem, aí a palavra do Carlo Ancelotti, que na entrevista para o Carlos Gil disse que está muito tranquilo, não tem muitas dúvidas, mas fato é que, especialmente no segundo tempo do jogo contra o Panamá, né, maestro? Vários jogadores atuaram bem e estão pedindo passagem na seleção. Exatamente. Eu acho que é importante isso, porque eu acho que na cabeça dele, ele já tem um time mais ou menos base, entendeu? E ele vai procurar uma alternativa a essa formação que ele tem na sua cabeça, entendeu? E acho que jogadores, né, por exemplo, como o Paquetá, o próprio Igor, que vai ter outra oportunidade hoje, além do Douglas Santos, do lado esquerdo. São jogadores que vão dar para ele alternativas até para ele modificar a forma de jogar da equipe. Quanto mais opções, melhor, né, Denilson? Muito melhor. O maestro citou a questão do lado esquerdo, né, o Douglas Santos. Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que é uma posição que ainda a gente está precisando de ter alguém com um pouquinho mais de saída, um pouquinho mais de dinâmica por esse lado esquerdo. O Alexandre é um jogador bom, regular, mas a gente já tem um Wesley pelo lado direito que sai muito, de repente equilibrar essa saída ofensiva seria importante. E agora vamos falar do Egito, o adversário da seleção brasileira. Quem acompanha o time dos faraós é a Débora Gares. Fala, Débora!
tudo bom, EV? Muito boa noite para você, para todo mundo ligadinho com a gente. É uma torcida que chega com muita expectativa para essa Copa do Mundo e traz essa intensidade para esse amistoso de logo mais contra o Brasil. O Egito está de volta à Copa do Mundo depois de ter ficado fora da edição passada no Catar em 2022. Chega para sua quarta Copa do Mundo, querendo passar de fase, querendo fazer algo que ainda não conseguiu fazer até agora. Caiu no grupo G, um grupo difícil que tem também a Bélgica, a Nova Zelândia e o Irã. Vai aproveitar muito esse amistoso para poder testar o time, para poder fortalecer o time para essa disputa de logo mais. O grande ídolo dessa seleção, Mohamed Salah, começa no banco de reservas, mas já arranca muitos aplausos por aqui, muita gente vindo ver ele por aqui. Quem vai estar no comando desse ataque vai ser o Omar Marmoush, de 27 anos, atacante do Manchester City, vai estar no comando desse grupo, nesse amistoso de daqui a pouquinho, EV. Valeu, Débora, muito obrigado. E o Brasil tem no gol o Alisson, que caminha aí para mais uma Copa do Mundo como titular na seleção brasileira. O Alisson que começou a sua caminhada ao lado do irmão Muriel nas categorias de base no Internacional, os dois sonhando com a carreira de goleiro. E hoje o Alisson realiza um sonho de família de estar na Copa do Mundo. E o Muriel escreveu uma carta muito especial para ele. Vamos ver. E aí, mano, mais uma convocação, mais uma Copa, um grande sonho. No mesmo lugar que vi pela primeira vez o Brasil ganhar uma Copa, com o nosso ídolo e referência no gol. Passa um filme na cabeça, assistindo junto com o pai e a mãe a Copa de 98 na casa da Tiani, quando o Tafarel defendeu os 2 pênaltis e o Brasil venceu a Holanda. E o pai enfia a cara dentro do bolo de laranja. E depois da Copa de 2002, onde levantamos de madrugada para torcer para o Brasil, comendo bolachas, bolos e cereais, jogando no campinho, campão de terra ou na sala onde o pai defendia o gol embaixo do sofá e nos divertíamos juntos tentando fazer o gol nele. O nosso Tafarel, e grande herói. No nosso quarto, dando pontes em cima da cama, onde o quarto era minúsculo, mas a nossa imaginação e sonho eram enormes, e talvez até mesmo impossível. Vai lá, gigante, e saiba que estarei sempre junto contigo, nem que seja assistindo o teu jogo a milhares de quilômetros, comendo alguns doces. Com amor, do seu irmão Muriel, Gustavo Becker. Observação, a camiseta é para te lembrar que tu estás aí realizando o nosso grande sonho. Que nada é impossível, Muriel. Essa é especial. Modelo que o Tafarel usou em 94, quando o Brasil foi campeão do mundo. E claro que qualquer conexão entre familiares é especial, mas no caso desses dois que dividiram a mesma posição, o mesmo sonho de goleiro lá na infância, e um deles está aqui hoje na Copa do Mundo. Exatamente, eu acho que essa carta demonstra essa fraternidade mesmo entre Muriel e o Alisson, e mostra que essa família deve representar para quem hoje faz mais sucesso do que o parceiro irmão. Até porque o Muriel sabe tão bem quanto o Alisson, do quanto o Alisson precisou abrir mão para viver esse sonho. E ainda mais a última temporada, ele não termina jogando por causa da lesão, volta recentemente, então qualquer motivo emocional, né, vindo da família, mexe mais, né? E ao mesmo tempo te dá uma empolgação, uma motivação a mais pro início da Copa do Mundo. Tá chegando a hora de Brasil e Egito aqui em Cleveland, já o último amistoso da seleção brasileira antes da estreia do Mundial. No próximo sábado, nesse horário, a gente já vai estar ali na região de Nova York, Nova Jersey, esquentando o clima para Brasil e Marrocos. 7 da noite a bola rola na estreia brasileira e você vai curtir aqui na tela da Globo. Agora é hora do quadro O Nome da Emoção, em que a gente pega um lance histórico de uma Copa do Mundo, dá uma mexida na textura das imagens e desafia atletas da Série A do Campeonato Brasileiro. E você que está em casa a descobrir quem é o nome da emoção. Vá, aperta o play. Tá pancada de canhota, velho. Isso aqui é azeitado, hein? Ali, olha, hein? Eu esqueci o nome do time, mano. Não sei, Moguinha. A dancinha até legal dele. Tome. Ai. Vai. África do Sul? Seleção da África do Sul. Chabalaba, alguma coisa assim. Chabalala? Né? O nome dele. Chabalala. Que lapada seca, viu? Pimenta biquinho. Pensando que era um gol da Argentina, Brasil. Eu gostei da dancinha, né? Vai. Chabalala. É o nome da emoção.
Faltam apenas 5 dias para a Copa do Mundo. Começa na próxima quinta-feira, você vai ver tudo ao vivo aqui na Globo. A gente colocou esse lance do Tchabalala de propósito, para lembrar você de México e África do Sul. Primeira vez que uma partida de abertura de Copa vai se repetir em 2 mundiais. Eles se enfrentaram em 2010, empate por 1-1. Na próxima quinta-feira, o Gustavo Villani e o Roger Flores contam essa história pra gente direto do Estádio Azteca. E você também vai conhecer o Robertão, que é um estádio especial que a Globo preparou no Brasil para a cobertura da Copa do Mundo. Então fique ligado, a partir das 2h30 da tarde da próxima quinta-feira tem a abertura da Copa do Mundo. Às 4 a bola rola para México e África do Sul, vai ser demais. Dentro desse jogo de adivinhação, a gente teve o Tchabalala. Maestro Júnior, eu vou rodar um lance do Denilson para ver se você mata, por favor. Tô ligado. Vamos colocar aqui. Manda aí. Atenção para ver se o maestro adivinha. Que lance é esse? Mexemos na textura para dificultar um pouco a coisa. E aí? Qual é essa, maestro? É a caça dos turcos ao Denilson. Esse semifinal da Copa de 2002. Qual foi a instrução do Filipão? Assim, vai lá e segura a bola? Segura a bola lá. Foi isso, segura a bola lá. A gente estava sendo muito pressionado naquele momento. Aí eu entro com essa obrigação, né, de segurar a bola lá na frente. Esse era o momento de tocar a bola pro Luizão, lá na marca do pé. Mas não, o Filipão mandou segurar, então eu não vou tocar. Ele pediu pra eu segurar a bola, falei, então beleza. E acho que deu certo. Ele pediu na beira do campo nessa hora pra você não cruzar? Não, era antes de eu entrar em campo. Ele falou, entra e segura a bola que a gente tá sendo pressionado. Eu tô falando que nesse lance eu tive um momento de tocar a bola pro Luizão, mas ainda bem aí que eu não lembrou da ordem do homem. Segurei a bola. Mas nós temos também um lance do maestro pro Denilson adivinhar, que a gente mexeu na textura. É mais difícil pra mim, hein? É mais difícil pra mim, mas vamos lá. Ver. Assistência de canhota. Quem faz o gol é o maestro. Quem faz o gol é o maestro. Nossa. Essa sambadinha aí. Sambadinha. E esse lance tem uma curiosidade, porque hoje a gente fala de lateral construtor. A origem dessa jogada, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Você começa a jogada com o pé direito, acha o Zico te dá o passe e você faz de canhota. Essa era uma jogadinha que a gente fazia no Flamengo, né? Vai depois a gente apelidou, inclusive, né, esse passe do Galo de faz e me abraça, né? E é isso. Fidjal cresceu, mas ficou com a perna aberta. Brasil e Argentina. Segunda fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil venceu esse jogo por 3-1 e o maestro fechou a conta. Precisou gritar pro Zico para ele devolver a bola ou já estava? Já estava mais ou menos ensaiado. Já era uma jogada ensaiada. Muito legal, muito legal. Bom, já que nós estamos falando da abertura da Copa do Mundo, vamos lá pro palco, pro país da abertura da Copa do Mundo, no México, no Estádio Azteca, na próxima quinta-feira, tem México e África do Sul. Estamos convocando o André Galindo, que chega ao vivo aqui para trazer as suas informações. Fala, Galindo! Tudo massa, meu amigo. Olha só, você vai pegar a referência. Eu quero o Olodum. Cadê o Olodum? Imagem do Olodum. Não é o de Salvador, mas é o da cidade do México. A imagem de Julinho Aguiar, jovens batuqueiros na capital mexicana. Nós estamos num dos pontos turísticos da cidade, Monumento à Revolução. Hoje foi um dia de festa porque os mexicanos não assistem à Copa, tá, EV? Eles vivem a Copa do Mundo. Em 86, eu sei que você já era crescido, já assistia aquela seleção de 86 que infelizmente foi eliminada, mas aquela Copa do Mundo popularizou globalmente a ola. E olha só a imagem que a gente tem para rodar. Dezenas de milhares de pessoas na principal avenida da Ciudad de México, celebrando e fazendo aquela que pode ser a maior ola linear do mundo. Os organizadores calculam entre 10 e 20 mil, mas de acordo com o Guinness Book, que mandou representantes, pode ter mais de 100 mil por aqui. Dessa vez, o México recebendo a Copa do Mundo pela terceira vez. São 13 jogos, 5 no Estádio Azteca. E eu sei que todo mundo vai ficar ligado para acompanhar México e África do Sul, quinta-feira, dia 11. Tome nota e olá para você, meu amigo! Valeu, Galindo. Muito bom. Vamos fazer uma ola pro Galindo? É isso aí. Bora. 2h20 da tarde da próxima quinta-feira com Gustavo Villani, com Roger Flores, com a Renata Silveira, com Richarlison Barbosa. Todos os lances de México e África do Sul na abertura da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem Brasil e Egito aqui em Cleveland. O Egito está no grupo G, ao lado da Bélgica, da Nova Zelândia e do Irã. Seleção iraniana que tem tido problemas para chegar para a disputa da Copa do Mundo, ameaça de boicote, mudança de base de treinamentos. Enfim, o Guilherme Roseguini atualiza as informações da seleção iraniana para a gente. Fala, Roseguini, boa tarde.
Salve, Vê, saudações a você, a todos que nos acompanham. Neste momento, o Irã já está a caminho do México e deve chegar aqui em Tijuana na madrugada deste domingo. O plano original não era ficar por aqui, nem treinar nesse CT do Tijuana, que está aqui atrás de mim. O Irã chegou a reservar uma base nos Estados Unidos porque faz os 3 primeiros jogos, os jogos da fase de grupo, em território americano. Mas aí, a partir de 28 de fevereiro, começaram os conflitos armados e o planejamento mudou. A prioridade passou a ser ficar o menor tempo possível em território americano, até por questões de segurança. Tijuana fica a cerca de 200 quilômetros de Los Angeles, onde o Irã faz a estreia na Copa no próximo dia 15, contra a seleção da Nova Zelândia. Nesta sexta, o governo americano anunciou que emitiu vistos para a delegação iraniana. Os 26 jogadores do elenco foram contemplados, mas membros da comissão técnica e alguns dirigentes não receberam permissão para entrar no país. O governo iraniano classificou essa ação como mais um ato de hostilidade. Eu volto com você, Vê. Valeu, Roseguini, muito obrigado. E a Globo continua acompanhando todo o desenrolar e todas as novidades, não só da seleção do Irã, mas das 48 seleções que disputam a Copa do Mundo. Essa é a maior Copa de todos os tempos. Serão 39 dias de jogos, 104 partidas e tudo que acontece na Copa do Mundo você fica sabendo no esporte da Globo, na TV Globo, de graça para todo mundo, na GETV, que estará disponível no Globoplay, no GE, no Sport TV, enfim, uma super cobertura com mais de 500 profissionais dedicados a levar até você todas as informações da Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira. E agora nós vamos acionar a Renata Silveira, porque ao mesmo tempo que nós temos a seleção masculina jogando já, a seleção feminina já está em campo diante dos Estados Unidos, na Neoquímica Arena. A Renata Silveira está acompanhando e conta tudo pra gente. Tudo bem, Rê? Boa tarde. Fala, EV, boa tarde pra você, todo mundo tá acompanhando o Brasil. Olha a Marta aí, ó, hoje não entrando em campo, mas tá presente, se recuperando. Vamos ver se na próxima terça-feira, porque Brasil e Estados Unidos estão fazendo 2 amistosos. O primeiro tá acontecendo nesse momento na Neoquímica Arena. 1 minuto e 38, olha aí, ó, gol dos Estados Unidos com a Sofia Wilson. Mas o Brasil já empatou, a bola tá rolando no primeiro tempo, o jogo começou às 18h30, Tainá Maranhão. De cabeça, deixando tudo igual, 1 para os Estados Unidos, 1 para o Brasil. Amistoso internacional, faltando 1 ano para a Copa do Mundo feminina que vai acontecer aqui no Brasil. Será que vai ter gol do Ryan hoje? E aí, EV? Pois é, na semana passada contra o Panamá teve, o Ryan entrou muito bem no jogo, vários jogadores entraram bem no segundo tempo, o Ryan foi um deles e a gente convoca o Carlos Gil para trazer mais notícias da seleção brasileira pra gente. Fala, Gil! E hoje vai ter Ryan mais uma vez em campo, mas no segundo tempo, né? A gente havia adiantado que o Ancelotti vai aproveitar todas as substituições, não vai repetir o que fez contra o Panamá, quando mudou praticamente o time inteiro, né? Só o Léo Pereira ficou. Dessa vez, a zaga deve ficar, como eu já disse, né? O Gabriel Magalhães e o Léo Pereira não devem atuar. E o Rafinha e o Bruno Guimarães, o Carlos Ancelotti já indicou que quer vê-los um pouco mais em ação. Então, eles não devem ser substituídos no intervalo. Eles tiveram lesões recentes e o Carlos Ancelotti quer dar mais minutagem para esses 2 jogadores. Agora, a título de curiosidade, EV, esse ciclo para a Copa do Mundo vai se encerrar, é o último amistoso antes da estreia, como começou, né? Uma equipe do norte da África, em março de 23, o Brasil enfrentou o Marrocos, foi derrotado 2-1, agora enfrenta uma outra equipe do norte da África, o Egito. Foi um ciclo conturbado com números apenas razoáveis, né? 36 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Esses são os números do Brasil até hoje, nesse ciclo, do fim da Copa do Catar ao início da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Valeu, Gil, muito obrigado. Um ciclo, talvez, dos mais conturbados da história da seleção brasileira, né, mas com 3 trocas de técnico, a chegada pela primeira vez de um treinador estrangeiro, pouco tempo de preparação, são só 17 dias entre a apresentação da Granja Comari e a estreia do próximo final de semana contra o Marrocos. São vários obstáculos que o Brasil tem que superar em busca de uma boa campanha. Eu acho que faltou planejamento, até mesmo porque Tite avisou que em 2022 que ele ia deixar a seleção. Naturalmente, poderia ter acelerado esse processo. Passamos por realmente obstáculos grandes, principalmente nas eliminatórias, né? Tudo foi superado, hoje tem um treinador que a gente tem uma confiança muito grande, até mesmo pela sua capacidade. E agora mais um destaque da seleção do Egito chegando. Fala, Débora Gares.
Olha, Evê, se o ciclo da seleção brasileira foi muito conturbado, o ciclo recente da seleção do Egito, pelo contrário, foi muito bom, tá? O Egito conseguiu essa vaga para a Copa do Mundo de forma invicta, liderando o próprio grupo nas eliminatórias africanas. Foram 8 vitórias e 2 empates, 20 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, com uma forma muito intensa, e conseguiu com muita tranquilidade essa classificação. Além disso, nos amistosos preparatórios já para a Copa do Mundo, surpreendeu ao conseguir um empate sem gol, 0-0 diante da Espanha, a poderosa Espanha que tinha seus principais nomes em campo. Eu estou falando de Lamine Yamal, eu estou falando de Rodri também. Conseguiu segurar, sustentar um empate em 0-0, vem muito bem e vai tentar fazer um bom jogo hoje contra o Brasil também, Evê. Pois é, a seleção do Egito que poupa Mohamed Salah, que está com 33 anos, não está no seu melhor momento técnico com a equipe do Liverpool, mas mesmo assim é um jogador que faz a diferença para a seleção do Egito. Foi o vice-artilheiro das eliminatórias, o líder em passes para gol do Egito nas eliminatórias de campanha invicta, como disse a Débora, e está sendo preservado para estar 100% na hora que interessa, que é a Copa, a partir da próxima quinta-feira. Bolinha na tela, então quer dizer que tem gol na Neoquímica Arena. Conta aí, Renata Silveira. É isso, Evê. Pintou bolinha, gol do Brasil. 3 minutos depois do gol da Tainá Maranhão, Bia Zanerato, a imperatriz. Depois aí, ó, do passe da Dudinha, tabelando com ela dentro da área. O Brasil virou 2 pro Brasil, 1 pros Estados Unidos. Amistoso acontecendo na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, lá em São Paulo. Brasil virou 2-1. Muito bem, o jogo está ao vivo no Sport TV 2, está ao vivo de graça para todo mundo na tela da GETV. E atenção, na próxima terça-feira você vai curtir aqui na Globo, depois do capítulo de Quem Ama Cuida, o segundo amistoso entre Brasil e Estados Unidos, dessa vez em Fortaleza. Alô, galera de Fortaleza. Todo mundo no Castelão, terça-feira, para Brasil e Estados Unidos, esse segundo jogo que você vai acompanhar ao vivo aqui na Globo. E aí a paixão do torcedor egípcio com Mohamed Salah. Ele que não chega no melhor da sua forma técnica, depois de ter sido durante uma década um dos principais jogadores do Liverpool, mas ainda é capaz de fazer a diferença, né, Dona? É capaz de fazer a diferença, jogador inteligente, tem leitura de jogo, tem o mano a mano, continua tendo aquela explosão, né, aquela velocidade. Obviamente, final de temporada, não está no seu 100%, já não vinha jogando nos últimos jogos, hoje fica como opção no segundo tempo. Minha mãe reza mais por você do que por mim, diz a placa. E aí fica como opção pro segundo tempo, e aí o Brasil precisa se preocupar com um jogador desse tamanho, entrando em campo, se caso isso vier a acontecer, tem que ficar atento para não ter nenhuma surpresa. É a 4ª Copa da seleção do Egito, maestro, e o Egito até hoje nunca venceu um jogo de Copa do Mundo. Mas um grupo que tem Bélgica, Irã e Nova Zelândia, não me parece um absurdo imaginar, ainda com a possibilidade de classificação até de alguns terceiros colocados, que o Egito sonha em passar de fase, né? Exatamente. Enquanto o Salah não entra no segundo tempo, é bom a gente ficar atento com o Marmouche lá na frente, né? É uma grande oportunidade, talvez a maior oportunidade que o Egito tem nas Copas que participou de passar de fase. E hoje vai ser um jogo mais difícil do que o Panamá, porque o Egito também não faz questão de ter a bola. Eles deixam a bola com o adversário, eles querem recuperar a bola e sair rapidamente no contra-ataque. Então, a seleção brasileira vai ter esse desafio de furar os bloqueios que o Egito pretende montar. Talvez por isso ele tenha feito a opção de jogar com o Igor Thiago, que ele vai prender os zagueiros, vai servir de pivô para os homens de meio campo que vem de trás. Aqui o Trezeguet, número 7 à frente, ele não tem esse nome, tá? Mas é que na juventude, nas categorias de base, quando ele começou no futebol, ele lembrava muito o Trezeguet, lendário, histórico, atacante francês, então ganhou esse apelido. E apelido é o tipo de coisa que a gente não discute, né, Denilson? A gente simplesmente aceita, acata e vai em frente. Se não pegar a pilha, tá tudo certo. É isso aí. E o Brasil hoje jogando todo de azul. Aqui o Everton, Carlos Gil trouxe essa informação, né? Ele deve ser o goleiro brasileiro no segundo tempo. Semana passada o Ederson ganhou a oportunidade no segundo tempo contra o Panamá. E ali atrás o goleiro do Egito hoje é o Shubir. O El Shenawy é um goleiro histórico do Egito. Os dois fazem parte do mesmo elenco do Al Ahly. O El Shenawy é o goleiro já na reta final de carreira e o Shubir é o goleiro do futuro. Hoje recebendo a oportunidade, inclusive, então, de ser titular nesse amistoso contra a seleção brasileira. Tá chegando a hora, já já a bola rolando para Brasil e Egito. O último amistoso da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. E você acompanha ao vivo em todo o Brasil aqui na tela da Globo. A informação
de hoje cedo é que 57 mil ingressos aproximadamente haviam sido vendidos. O estádio tem capacidade para perto de 70 mil pessoas, mas na configuração de futebol aqui, alguns assentos são retirados, então essa capacidade diminui um pouquinho para um pouco menos de 65 mil pessoas. E agora o sistema de som do estádio anuncia as chegadas de brasileiros e egípcios por duelo de daqui a pouquinho. É o último amistoso da seleção brasileira antes da estreia na Copa no próximo sábado. Neste horário, estaremos vivendo a expectativa da estreia da seleção brasileira, Brasil e Marrocos, no estádio de Nova York, de Nova Jersey. A Globo entrando em campo a partir das 6 da tarde, logo depois do Caldeirão com o Mion. Das 6 às 7 a gente leva até você todas as informações, todo o clima, para o Brasil inteiro se emocionar com a Globo. Quando a bola rolar para Brasil e Marrocos. Desde 1970 é assim, a cada 4 anos. O povo brasileiro para na frente da TV, para na frente da tela da Globo para torcer pelo Brasil. Essa é a tradição da Globo com a seleção brasileira, ao lado do esporte brasileiro, ao lado do futebol brasileiro. O Brasil joga, a Globo mostra e o Brasil inteiro se liga e se emociona junto. Aí o Lucas Paquetá, uma das novidades do Brasil no time titular de hoje, também entrou muito bem na partida contra o Panamá na semana passada. Os jogadores vão se perfilando aqui para os hinos nacionais. Lembrando que na Copa do Mundo nós teremos uma cerimônia diferente de hinos nacionais, com todos os jogadores titulares e reservas dos dois times colocados ali no círculo central. A FIFA mudando o protocolo para a Copa do Mundo. Mas aqui vamos ao tradicional, começando com o hino nacional do Egito. Egito com seus 120 milhões de habitantes, o país mais populoso da África, do mundo árabe, e agora o hino nacional brasileiro.
banda parou, mas o torcedor brasileiro cantou até o fim aqui no estádio de Cleveland. Para a única seleção pentacampeã do mundo, para a única seleção a jogar todas as Copas. Vamos confirmar as escalações. A Globo apresenta os astros do espetáculo para você. Começando com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Alisson é o goleiro número 1. A linha de defesa tem Wesley 2, Marquinhos 4, Ibañez 24 e Douglas Santos 16. Num 4-2-3-1, os volantes da seleção brasileira são Casemiro, número 5, e Bruno Guimarães, 8. À frente deles, uma linha de 3 jogadores, com Rafinha pela direita, 11, Lucas Paquetá por dentro, número 20, e o Vini Júnior na esquerda, camisa 7, dando suporte ao Igor Thiago, hoje atacante titular do Brasil, camisa de número 25. Aí os jogadores distribuídos no campinho de jogo, com as opções do Carlo Ancelotti à direita no banco de reservas. E agora vamos confirmar a seleção do Egito, que vai para a sua 4ª Copa do Mundo, com o goleiro Shobir no gol, número 23. Também num 4-2-3-1, a linha de defesa com Hani 3, Fatih 14, Yasser Ibrahim número 2 e Fatou 13. Os volantes são Atia 19 e Lachin número 17. Uma linha de 3 à frente com Hassan, número 12, Zico, 11 e Trezeguet, 7. Na frente, o Marmoush, camisa de número 22. Você estranhou o Zico? Pois é, o nome dele não é Zico, mas o pai dele era muito fã do Galo e por isso apelidou o garoto e é um apelido que ele leva. Vamos à equipe de arbitragem para o duelo entre Brasil e Egito. Olha o Anderson Varejão chegando aí, ó, para cumprimentar o Adonai Gonçalves, o Ibrahim Martínez, o Maximiliano Gomes. O quarto árbitro é o Malik Badawi e na arbitragem de vídeo o Carlos Ribeiro do México. O Anderson Varejão jogou muitas temporadas no Cleveland Cavaliers, que é o time da NBA aqui da cidade. É um ídolo local. Por onde você vai, por onde o Anderson Varejão vai, as pessoas pedem para tirar foto e tal. E o Varejão brilhando por muitos anos aqui na NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos. Foi dele a responsabilidade pelo cara ou coroa para Brasil e Egito. Tá quase tudo pronto para o início do jogo. É o último amistoso da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. Último amistoso também para a seleção do Egito. Já estamos aqui no país da Copa, a seleção fazendo a sua última parada antes de começar a luta pelo sonhado Hexa. Daqui exatamente uma semana a bola vai estar rolando para valer para Brasil e Marrocos. Hoje é o ensaio final contra uma seleção bem mais forte do que a equipe do Panamá, que o Brasil goleou na semana passada. A seleção do Egito passou invicta pelas eliminatórias. Aí o Lachin, que joga no Pirâmides do Egito, é um dos volantes da equipe. Mohamed Salah começando no banco de reservas, mas ele vem para o jogo, deve vir para o jogo no segundo tempo. Aí o Wesley, que mais uma vez começa na lateral direita do Brasil. Tá tudo pronto. A saída pertence à seleção brasileira aqui em Cleveland. Agora é para valer. Com a saída do Brasil. A bola tá rolando. Vamos juntos aqui na tela da Globo para todo o país.